Sejam bem-vindos a mais um episódio do GraçaCast. Eu sou Benigno Antônio e nós vamos falar hoje aqui sobre teologia. E mais uma vez comigo está o Douglas Garcia. Oi. Muito bem, sente, fica à vontade, acompanhe o nosso episódio de hoje e agora nós vamos para a introdução. Demorou, solta a intro aí. Você acredita que todo cristão deveria estudar teologia? Ou você quer classificar os cristãos por maturidade, tempo de igreja, aquilo que a gente Eu chama acho de... que isso não faz diferença. Não faz? Não. Eu acho assim, se você é cristão, obrigatoriamente você estuda teologia. Pode ser não academicamente, mas que existe alguma teologia quando você lê a Bíblia, existe. O Sproul fala isso, né? Somos todos teólogos. Somos Tem um todos livro teólogos. sobre isso. Não tem como ser cristão e não estudar teologia. Ponto. Né? Agora, quando a gente fala de cursos teológicos mesmo, assim, de teologia sistemática, teologia histórica, teologia aplicada, aí nem todos estudam. Mas eu acho válido que todo cristão se debruce sobre isso em algum momento. Quanto mais cedo, melhor. Pode ser que você não faça um curso aprovado pelo MEC, mas um curso básico, um curso médio, até um curso livre, é importante. Que já é considerado estudo teológico formal. Sim. Mesmo que não haja um reconhecimento acadêmico, né? Pelo Ministério da Educação, tal que seja, mas pelo fato de ter um curso organizado, com matérias dispostas, como qualquer curso, seminário de teologia, já é um estudo, já é considerado teologia. Você está tendo contato com o estudo teológico. Então, é parte desse ponto. Mas antes a gente discorrer essa questão do estudar, não estudar, acho que você falou assim, nós, ou todos os cristãos, estuda teologia, somos teólogos. Aí tem gente que fala assim, não, eu não quero saber de teologia esfria o crente. Não, a letra mata. A letra mata. Que eu ouvi isso daí, não está escrito, cara. E uma das coisas que tem que estudar teologia é justamente por uma delas, né? A interpretação errada, e é desse texto. Quando Paulo fala letra mata, Paulo não está falando da escritura ou do estudo teológico da escritura. Lei mosaica. Não, exatamente. A lei mosaica, ele está falando que ela não tem capacidade de salvar ninguém. Por isso que se você depender dela, você morre. Por isso, a letra mata e o Espírito vivifica. Necessariamente esse Espírito tem que nos capacitar a amar a palavra de Deus e querer meditar nela. Então a teologia não esfria. Aí tem uma frase que eu acho legal, né? Teologia não esfria o crente. Ela apaga o fogo estranho. Apaga fogo estranho. Calma aí que as vozes da nossa cabeça querem falar alguma coisa ali. Não quer falar não? Tá bom. Chega a consciência que ela estava dizendo alguma coisa. Vamos. Então, assim, eu acho, quando a pessoa fala isso, de que não quer saber de teologia e tal, só um comparativo. No Brasil existe mais de 50 bíblias de estudo. Essas bíblias que as pessoas consomem foi feita por um teólogo. Você está muito otimista de dizer que elas ainda consomem a Bíblia. Não. Poucos compram, os que pouco duvido consomem. Não, mas se você paga caro uma Bíblia, 100, 200, 300 reais, a pessoa tem que ler o estudo, os comentários, né? Os artigos teológicos lá que as pessoas acompanham. Então, nós acreditamos que sim. Não é possível, no mercado editorial brasileiro, né, dos evangélicos, você tem mais de 50 Bíblias de estudo, isso que eu consigo contar. Pode ter mais, possivelmente tenha mais. E a pessoa ter tantas assim que são lançadas, eu acho que tem alguém que lê. Alguém, eu concordo. Alguém que lê. Agora dizer que a pessoa que compra a Bíblia está estudando teologia não está. O cristão, como toda a gente, a igreja brasileira, mal lê a Bíblia. Isso é um fato. Quanto mais estudar teologia. Mesmo que seja um estudo sozinho com a pessoa, sabe? Abrindo o texto e lendo os artigos. O informal, ali, né? Informal, ler os artigos teológicos e tal. Não, é importante que você falou sobre essa questão de ler a Bíblia, porque assim, só entre pastores, reconhecidamente como pastores evangélicos no Brasil, mais de 50% deles nunca leram a Bíblia toda. Imagina, cara. Mais de 50%.
quase 60% deles nunca tiveram contato com teologia. Então, assim, teologia formal, né? Teologia formal. Nunca tiveram contato com a teologia formal. E talvez os que não leram com teologia nenhuma, né? E tem essa também. Não leram com teologia nenhuma. Nenhuma, exatamente. Aqueles que estão zerados dos dois lados. Estão nessas condições. Então, assim, tem uma necessidade. E a gente está em contato com teologia. A teologia, ela faz parte. O pastor, quando vai pregar, o pregador, ele fez uma teologia. Ele teve que ler o texto, ele teve que entender o texto, e ele vai transmitir para a igreja e aplicá-la. Então, há todo esse processo teológico envolvendo a nossa vida como cristão, desde a meditação de uma Bíblia de estudo até o culto de domingo, por exemplo, que a pessoa está lá pregando. Então, a gente está envolvido nesse cenário de que há uma necessidade de conhecer teologia. Sim. Até porque a teologia acontece não só para quem está estudando para pregar e durante a pregação, mas para quem está ouvindo. A gente tem o termo lá em Apocalipse da igreja bereana, né, a igreja de Bereia, que ouvia de bom grado e depois analisava as escrituras, né? Isso, Lucas relata em Atos, né, sobre ela, que eles comparavam... aqui é Apocalipse. Comparar. A gente falou de Apocalipse ainda. Falamos de Apocalipse agora há pouco em off. Ainda. Não. Mas sim, a igreja de Bereia analisando, ouvia de bom grado e analisava se aquilo realmente estava escrito, né? Exatamente. E a teologia serve para isso. Porque senão tem fogo estranho no nosso meio, sabe? Tem conceitos que não correspondem ao que a Bíblia traz e a Bíblia prega. E isso fomenta o esoterismo gospel, isso fomenta o misticismo cristão. Isso são heresias mesmo, assim, absurdas, completas, né? Eu acho que até a falta dela, né, eu acho que ajuda a você ter outros tipos de teologia, porque é importante também. Quando você não tem uma teologia sadia, uma teologia bíblica, você vai substituir ela por outras teologias. E aí, necessariamente, não quer dizer que a outra, ela é boa e verdadeira. Então a gente tem a teologia coach, a gente tem a teologia da prosperidade, Sim. A gente tem a teologia do triunfalismo. Sim. Então a gente colocou no lugar da teologia boa. E são questões que precisam ser respondidas. As perguntas são respondidas. Agora, de maneira correta ou não, aí varia da própria teologia, né? Sim. Não da própria teologia em si, mas da teologia de cada um, vamos dizer assim. Porque se você não tiver base o suficiente, você entra em engodo mesmo, você entra em coisas que te enganam, né? Acreditar que você é o ponto fraco de Deus. Nossa, é verdade. Você não é. Deus não tem ponto fraco não, tio. Você é igual a Jesus, né? Então, assim, são... E, além da teologia, eu concordo que a teologia é necessária, mas ela está escassa no nosso meio. Vide as nossas músicas, né? Nossa. Até aquele negócio aí, o crente não mente, ele canta, né? Isso é fato. Só que às vezes a mentira pode ser até teológica, assim. Sim. Você está cantando correto, mas você não vive o que você está cantando. O problema é que a gente canta cada absurdo que, assim, não é que não está na Bíblia, que vai contra as doutrinas básicas da Bíblia, sabe? Isso. E a gente canta muita besteira. Então, aí é a questão. A mal teologia, ela causa um problema muito sério em todos os aspectos. A gente falou da pregação, mas tem da música. Isso que a gente só ficou num ambiente, digamos, de culto, né? Da igreja ali, da comunidade. Então a música é muito problemática. A gente tem muitas músicas que facilmente a gente consegue identificar. Agora tem algumas músicas que elas são campeãs de erro teológico, né? Tem, muitas. E aparece mais cada dia. Deus não rejeita oração, a oração é alimento. Conseguiram uma frase só afirmar duas coisas erradas, né? E se continuar... continuar... Deus não rejeita oração e outro oração é alimento. Que absurdo. De onde tirou isso? Qual que é a teologia por trás disso? Exatamente. É uma teologia ruim. É uma teologia cheia de triunfalismo, uma teologia onde você é o mais importante que existe, e dali vai. Agora, achei interessante o que você falou, que é importante que as pessoas saibam, né? Talvez uma resistência que as pessoas têm à teologia é não conhecer, digamos assim, a história dela. Ela surge para responder grandes questões. Lá, depois dos apóstolos, quando a gente começa a traçar, digamos assim, uma linha para tentar ver aonde começou esse estudo formal, esses assuntos surgiram,
os pais da igreja, eles tiveram que responder questões que foram cruciais para a nossa fé. Sim. E ali eles começam a tanto responder, como também escrever sobre aqueles assuntos. Eles precisavam. Então não é algo que nós produzimos, ou a Reforma produziu teologia. Não, é vídeos polemistas, né? Então. Defendiam as questões internas da igreja. Isso. E tudo assim, tudo pela Bíblia. O que eles falavam era, porque a gente vai ver principalmente o apóstolo Paulo, que eu acho que era o mais bruto para falar a respeito dos falsos ensinos, falsos mestres. Ele falou, não pode deixar esses caras falar. Eles não podem ter voz dentro da igreja, porque isso aqui vai nos matar. A nossa Bíblia é fruto da teologia. Ela é, exatamente. Das discussões teológicas e para afirmar o cânon bíblico. Porque algumas pessoas pensam que a Bíblia desceu do céu com um anjo trazendo ela de onde ela está, né? Escrita por Deus. Pronta. Né? Ela veio pronta, né? Que Deus escreveu aquelas palavras e deu pra gente. Não é isso. Imagina aquela cena do Moisés descendo com as tábuas, entregando a Bíblia, né? Com a Bíblia, e tá aqui, tá tudo que vocês precisam saber, tá tudo aqui. E não é. Ela vem, isso desde o Antigo Testamento. Sim. É fruto de reflexão. Isso é engraçado porque quando a gente vai em universidades e coisas do tipo para discutir sobre fé e religião, a impressão que as pessoas têm, não os cristãos, quem está de fora, é que existe muito misticismo nisso, né? Assim, a fé veio do nada, eu creio porque eu creio. Quando a religião cristã é extremamente racional. Sim. É extremamente racional. Assim, até o nosso cânon foi exaustivamente discutido para ser definido aquilo como é, né? E tudo foi documentado. Você sabe em quais concílios entraram quais coisas, quais os credos de cada um, por que cremos no que cremos, e coisas do tipo. E o estudo teológico te proporciona isso. Né? Questões que eu diria até idiotas, como, por exemplo, a Bíblia foi alterada. A Bíblia não é confiável no texto original bíblico. Né? E por que é idiota? Porque assim, é tão absurdo, mas tão absurdo que se você tiver um mínimo de estudo, você vai falar, cara, você está falando besteira. Se você pega, por exemplo, textos socráticos, que existem 7 cópias ao todo, e você pega textos bíblicos que tem mais de 5.000 cópias do mesmo texto, separados de séculos de distância. Você pega o primeiro em um lugar e o outro que passou séculos e está milhares de quilômetros distante, e o texto bate um com o outro. Exatamente. Então foi exatamente copiado e é fiel aquilo. No Novo Testamento, a gente tem ele completo ou ele em partes, a gente tem mais de 20.000 partes, digamos assim, do Novo Testamento. E até a questão mesmo de conhecer o texto, aí vai mesmo, eu preciso estudar para responder questões importantes da minha fé. E Pedro fala sobre isso, né? A gente precisa defender. Sim. O defender ali que Pedro fala é interessante porque quando a gente fala da defesa, da apologia, dá aquela impressão meio bélica, né? Eu tenho que ir para cima, eu tenho que falar, as pessoas têm que me ouvir de alguma forma. E não é isso que Pedro fala, e essa não é a intenção da apologética. Sim. A ideia é você formular um conceito biblicamente estruturado e usar variadas palavras e termos, inclusive de fora, e aí entra a questão dos pais da igreja, né? Sejam os apologetas ou os polemistas, que usaram conceitos da filosofia grega para defender aquilo que era próprio do cristianismo. Sim. Então não eu não preciso disso. Não, a gente precisa, porque isso sempre fez parte da nossa história. Sim. Né? Nós crescemos em teologia dessa forma. Então a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa falar sobre aquilo dali. E aí a gente, para falar aquilo, tem que se valer de vários instrumentos para que a gente componha ali uma estrutura para dar às pessoas o conhecimento correto da Escritura. Né? E isso que você falou eu posso confiar no texto, foi alterado, esse tipo de coisa, um pouco do que você conhece da história da igreja já no seu início. Os pais da igreja citaram tanto o Novo Testamento que só pelas citações deles dá quase o Novo Testamento inteiro. Então assim, você não precisa... o Vaticano adulterou, a Igreja Católica adulterou, Martinho Lutero escreveu uma outra Bíblia e tal. Vai nos pais da igreja e você vai encontrar um Novo Testamento quase que completo, de tanta citação que eles fizeram.
Mas isso vai como? Isso vai para teologia. Você tem que gastar tempo para conhecer os pais da igreja, né? Conhecer a obra deles, que não são poucos, né? Hoje a gente tem quase todos traduzidos para o português pela editora Paulus, né? Mas é um volume assim extraordinário, porque foi onde começou. Sim. Né? A Bíblia é fruto de um trabalho teológico, porque ela foi pensada, os escritores do Novo Testamento pensaram a respeito daquilo e entregaram também para pessoas que pensaram a respeito e deram continuidade. E tudo muito prático, né? É tudo muito assim, eu preciso responder questões de agora, né? Eu preciso definir coisas que estão acontecendo hoje, né? Não foi assim, vamos guardar para discussões super acadêmicas, em termos intelectuais. Não. São problemas disso aqui, ó. Faz anos que Cristo já foi ressurreto e assunto aos céus, e se a gente não documentar isso, vai se perder, vai ser alterado. Vamos documentar, legal. Ó, a igreja que foi pregado, X, Y, Z, as bases da fé cristã, estão sendo alteradas. Gálatas, por exemplo. Foi pregado Cristo para eles de um jeito, depois veio fogo estranho, vamos dizer assim, né? Mas exatamente. E Paulo falou, cara, a gente precisa vou escrever para definir as bases novamente, isso precisa ser documentado, ó, eu não posso estar aí, mas eu vou descrever. E o que é composto aqui é importante para ali também, ou para outros lugares, até para a gente hoje. Por mais que eu não ache que o cristão médio, aquele assim, que eu não quero cargo, eu não quero liderança, eu não quero nada, eu quero ir para a igreja, sentar, adorar meu Deus e levantar e ir embora. Ele não vai se aprofundar na patrística, ele não vai se aprofundar em textos externos, mas Bíblia por Bíblia, que é a teologia bíblica, ele vai se aprofundar. E é saudável para o cristão e para a fé cristã certos questionamentos, sabe? Básicos, assim, por que eu creio que Deus existe? Por que eu creio que Cristo existiu? E por que eu creio que ele ressuscitou? Até onde eu creio nisso? O que isso implica na minha vida? São questões que se você não fizer na sua fé, na caminhada, você está sendo empurrado, você não está caminhando, sabe? Porque eu aprendi assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Mais ou menos isso, né? Ou aquela resposta que eu acho ela maravilhosa. Porque minha igreja diz que é assim. Minha igreja diz que é assim. A igreja do qual faço parte, ela me ensinou isso. Quem diz que ela está certa? Aí é que tá. Você precisa ter essas discussões. Você precisa colocar em xeque, sabe? Em algum momento isso, na sua própria fé. E se debruçar sobre a Bíblia e sobre textos bíblicos e sobre teologia para definir isso daí. Realmente eu estou no caminho certo. Né? Porque na real, se não, os caras te engolam lá fora, cara. Vai. Sabe, você ouve coisas como, você é cristão porque você nasceu num país cristão. Se você nasceu num país budista, você vai ser budista. Mais ou menos isso. E assim a gente vai com a maré. Mas pera, deixa eu dar uma limpada de barra na teologia. E assim, tem muita gente que não gosta de teologia pelo aquilo que ela ouve. A gente tem os emocionados, né, que tem aí teólogos, pastores e tal, que às vezes nem o são, às vezes fez ali alguns meses de teologia, comprou um curso, está fazendo pela internet, tem bons cursos pela internet, eu não nego, cursos online à distância, né? Que são muito bons, mas não são todos, e a internet está para provar isso. Na verdade, são bem poucos que são bons. Então vai lá e o cara começa a falar termos gregos, termos hebraicos, não sabe o que significa, inventando coisa. Eu sempre quis falar um negócio aqui, nessa invenção. Por exemplo, Shekinah não significa glória. Shekinah não tem nada a ver com a glória de Deus. Como que não? Então, eu cantei isso tanto, não me tira a Shekinah, pelo amor de Deus. Não me tira a Shekinah, não me tira a glória de Deus. Derrama a sua Shekinah como se Deus estivesse derramando a glória dele lá. Não, essa palavra nem existe no Antigo Testamento para começar. Mas até aí, Trindade também não existe na Bíblia e não te crê. Só que a gente não canta como se Trindade estivesse na Bíblia. A gente não prega como se Trindade estivesse na Bíblia. E Shekinah quer dizer o que então? Shekinah. Vamos ao contrário. Glória é kabod. Kabod. Glória é isso.
a palavra, quando tiver lá no Antigo Testamento glória, a palavra que vai aparecer é Kabod. Tem até o nome lá, o Icabô, né? Icabô, ou Icabod de algumas versões, né? Foi embora a glória de Deus, né? O caso lá dos sacerdotes, né? Que estavam se prostituindo. Então, assim, então tem esses caras que falam essas coisas e afirmam, ficam arrotando teologia, fica se passando como doutores, aquela coisa toda. E isso acaba atrapalhando a igreja porque ele acha que conhece tanto que ele se distanciou do texto. E eu acho que aí está o problema de muita gente com a teologia. Eu vou contar, no caso, a minha experiência de ter visto já pessoas fazer mau uso da teologia. Mau uso no sentido de não é que ele vai lá e prega um monte de termo. Também isso, mas porque não conhecia, né? Eu já vi pregadores, por exemplo, eu não lembro agora o texto exatamente do Novo Testamento, mas ele estava pregando lá, aí ele falando assim, mas o apóstolo Paulo falou isso, e aí o comentarista bíblico, ele fala também sobre isso daqui, e o Flávio Joséfo também disse isso daqui e tal. Flávio Joséfo nem crente era, para começo de conversa. Flávio Joséfo era historiador. Um historiador. Cita 2, 3 vezes só Jesus, se eu não estiver enganado, não mais do que isso. Fala do movimento de Jesus, mas é bem pouco. Sim. Mas a referência dele é como se Flávio Joséfo tivesse contribuído para a teologia cristã. Mas para a autoridade no assunto. E ele não é. Ele não é. Ok, então eu acho que esse mau uso da teologia é que afasta algumas pessoas. Aí eu acho que é importante isso que a gente falou. A teologia, seja lá na patrística, os pais da igreja, seja na história da igreja, seja na reforma, ou seja hoje, ela surge para responder questões importantes da vida. Acho que a pessoa precisa entender isso. Ela surge para responder essas questões. É o que eu sempre gosto de dizer. A teologia, ela é feita lá na academia, por um acadêmico de ponta, por um cara extraordinário que Deus o constituiu como mestre, e ele domina mesmo, é especialista na área dele. Mas ela é feita no domingo aqui na escola dominical. Cara, mais que isso, ela é feita lá no seu barraco, cuidando do seu filho. Exatamente. Ela é feita quando você está com sua esposa. Isso. Ela é feita no seu trabalho, sabe? Isso é... meu patrão é ímpio, por que eu tenho que se fiar no meu trabalho? Porque teologia é prática. A Bíblia te ensina, e você vai colocar em prática o que a Bíblia ensina. Sim. Aí você para de reclamar da segunda-feira e reclamar do seu trabalho, dizendo que quando chegar no céu vai atrás de Adão porque pecou, e esquece que Adão trabalhava antes da queda, porque a sua teologia... Não, mas o trabalho não é condenação para o pecado? Revelações aqui, hein? É que você confunde o peso do trabalho por conta do pecado, que ele causa sofrimento, ao trabalho em si, porque o trabalho nunca foi problema. Sim. Nunca foi. E já começamos com um padrão, assim, lá em cima, Deus trabalhando desde que ele se revela. E isso é transmitido ao homem. Então acha que... Cristo fala isso, né? Meu pai trabalha até agora. Trabalha até hoje. Então a gente acha que o trabalho é um peso. Não, você não conhece a Bíblia. Porque se você conhecesse a Bíblia, ia ser o que você falou. Cristão comunista. Cristão que não quer trabalhar, cristão hippie. Aí que vem, aí você citou e aí vem o link, né? Aí a gente começa a falar sobre teologias identitárias. Meu né? Deus. E aqui nós não vamos falar sobre isso. A teologia se identifica com alguma coisa, teologia se identifica com alguma coisa. Aí é de minorias, é negros, é mulheres, é LGBTQIA+, e quem fica ofendido, eu não sei o que vem depois. Teologia da periferia, teologia do pobre. Entendeu? Isso, teologia da libertação, teologia da missão na íntegra. Oh, meu Deus. E aí vai quantas você quiser. Mas o importante é o foco, é o que a gente falou. Ela responde essas questões. Ela fala sobre essas questões que são extremamente importantes da vida, e quem responde ela é a teologia. Ela está aí para isso. Então, responder essas questões, por mais simples que elas sejam, é fazer teologia. Sim, sim. Outra coisa que eu acho que afasta um pouco também da teologia são os termos. Que a gente citou aqui, os apologetas e os polemistas, né? Cara, se você não tiver um estudo teológico, você não vai entender o que a gente está falando.
E para pontuar o assunto, né, algumas questões eram levantadas contra a igreja, no início da igreja, como, por exemplo, foi citado aqui pelo Kiel, na inauguração da aula teológica aqui, a questão do canibalismo na igreja, né? Isso. Porque quem era de fora achava que a ceia, que era o corpo e o sangue de Cristo, era literalmente o corpo e o sangue de alguém. E aí viam, tá errado vocês. Aí os apologetas que faziam apologética, que falavam, espera aí, não é bem assim, calma. Iam explicar para esses fatores, para quem vinha de fora, o que exatamente está acontecendo ali, coisas do tipo. Não é um corpo e sangue literal que vocês estão comendo. Sim. Já os polemistas... Pode continuar. Eu ia falar assim, não se transforma também. Isso é mais pra frente, isso é uma discussão que os polemistas foram resolver. Os polemistas, no caso, defendiam questões teológicas internas. Né? Não era um ataque de fora para cá, eram questões agora, assim. E na ceia, o pão se transforma na carne, o sangue se transforma no vinho, é um memorial, o que é? O que exatamente é isso? Só uma presença espiritual de Jesus. Perfeito. Aí o que nós chamamos de polemistas cuidavam dessas polêmicas internas da igreja. Né? Só para pontuar. E se tiver algum termo que quem está ouvindo a gente não entenda, cara, o Google resolve essas coisas. Tá? Coloca no Google lá, o que é tal coisa? E ache. Né? Ou você deixa nos comentários e a gente responde para vocês que seriam esses termos. Também respondemos. Ou você pode se inscrever no nosso curso teológico aqui da Igreja da Graça. As aulas já começaram. A pessoa pode entrar no meio, Benigno? Pode. Você é bem-vindo aqui na Igreja Batista da Graça, na rua Alberto Lameu, número 2. É Alberto Lameu, né? Não? Benedito Rodrigues. Onde é que você é, Alberto Lameu? De onde eu tirei isso daí? Não sei. Benedito Rodrigues. Lá não vem pra igreja. A voz da consciência bradou. Eu vou nessa rua depois pra ver o que tem lá que tá me chamando. É revelação, isso é mistério. A voz da consciência bradou. Não vem na igreja e esquece onde fica a igreja. Igreja Batista da Graça, na rua Benedito Rodrigues, número 2, Jardim São Francisco, em Osasco. Jardim Santo Antônio. Eu disse isso, foi no Google acreditar. Eu não tô legal hoje. Ainda bem que edita. Não vou editar. Vou deixar minha vergonha online. Meu Deus do céu. Aí. Não, acho que vou editar sim. Vai editar. Então, de novo. Não vou editar não, vai ficar assim mesmo. Benedito Rodrigues, número 2, Jardim Santo Antônio, Osasco, São Paulo. Você está convidado, nosso curso de teologia, todas as segundas-feiras, às 19h40, somente turmas presenciais. É caro? Caro? É. Com a gente, não. Com a gente, não. Não. São 2 anos de curso, são 20 matérias. Nós iniciamos com 4 professores aqui dando aula. E o custo é somente... Adivinha quanto? R$500. Não. 300. Não. Do 150 não fala mais nisso. Não. Quanto é então? R$50. R$50 é o custo do nosso curso de teologia. Mas isso é uma pizza. Aqui. Uma pizza. E não é nem a pizza das boas, não. É a brotinho. E a brotinho ainda. Na promoção. De terça a quinta. Rapaz. Só. As aulas acontecem quando? As aulas toda segunda-feira presencial. As nossas turmas presenciais aqui toda segunda-feira. Perfeito. É isso. Então veja. Então tá feito o convite aí. E o nosso jabá do curso de teologia. É bom que você faz isso e para de falar Shekinah, para de falar Kelitramata. É importante. E aí é a teologia. A teologia vai resolver esses problemas e todo trabalho que envolve, eu acho que a pessoa, a gente fala de teologia, a pessoa acha que assim, é só aprender alguns termos técnicos, tal, a hermenêutica, homilética, exegese, retórica, e não sei o que, acha que aquilo ali é um absurdo. Não tem nada de absurdo. É coisa que nós fazemos naturalmente. Quando você lê a Bíblia e procura entendê-la, você está fazendo hermenêutica, você está fazendo exegese. Né? Talvez a exegese não, porque você não vai procurar o sentido original da palavra, o que ele significa ali, mas você está fazendo hermenêutica. Sim. Você está fazendo ela. Se você vai dar uma palavra na igreja, pregar o que seja, e você quer falar minimamente organizado, então você está fazendo homilética. Você está fazendo. Então,
qualquer coisa que você queira conhecer a respeito da Bíblia, o Paulo escreveu aos Gálatas lá. O porquê que Paulo escreveu? Por que Paulo falou isso? Tá em tudo. Você fala assim, amados, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, foi gente como a gente. Você está falando da união hipostática de Jesus. Como que ele é Senhor e Salvador e a gente como a gente? Entendeu? Você está falando da natureza de Jesus, né? Ou das naturezas de Jesus. Né? 100% homem, 100% Deus. Não. E não caia na besteira de gente da internet de falar que se ele é 100% homem, 100% Deus, então ele é 200%. Isso não existe. Eu ouvi tanto isso, cara. Para. Mas eu ouvi isso não pela internet, com uns colegas trouxa. Então, 200%, eu falei, cara, você, por exemplo, é burro e idiota. Você é 100% burro e 100% idiota. Não dá 200%. Na mesma pessoa. Na mesma pessoa. Isso é a sua natureza. Você é marido e pai. Você é 100% marido e 100% pai. Entendeu? Okay, tá? Não é uma coisa difícil de se entender. Entendeu? Não te faz 200%. Jesus não é 200% e isso não é possível. Não. Você está falando que ele é completamente homem e completamente Deus. E aí você tem que fazer teologia para você entender sobre a união hipostática. E não há garantia sobre o entendimento, inclusive. E não há, evidentemente. É porque assim, aí tem uma outra questão da teologia. Vou fazer teologia para entender a Bíblia, para saber as coisas de Deus. Tá, aí você começa a estudar teologia. Aí você começa a aprender, obviamente. Só que você começou porque você tinha 2 dúvidas. Tá. Termina o curso com 200. Com 200. E tá ótimo, tá perfeito. Sim, entendeu? Aí remonta um outro problema. Não pode haver dúvida na fé cristã. É claro que pode. Aí a gente vai pelo que Agostinho falou. Eu primeiro creio para depois entender. Não quer dizer que ele não vai deixar de entender, ele vai procurar entender. Vamos entender tudo? Não. Se entendemos, aí Deus não é Deus. Isso aqui está errado, a Bíblia está errada. Então fica tranquilo, eu não quero porque eu não consigo entender. Tá ótimo, tá perfeito. Porque se você entender, eu acho engraçado aqueles cursos de doutorado de divindade em Deus. Nossa, doutor em divindade. Tem muito teólogo muito teólogo bom que eu acompanho, que eu gosto mesmo, e ele é doutor em divindade. Eu acho assim maravilhoso, porque assim, se Deus tiver algum problema, chama ele que ele vai conseguir resolver. É que assim, existem coisas na nossa fé que foram reveladas na palavra. E com relação a isso, cara, não é fácil de entender. A Bíblia é fácil de entender. Isso que é o B.O. Não é difícil. Agora, tem coisa que a Bíblia fala que ela não se dá o trabalho de explicar e acabou. Não. É assim. Por que é assim? Não interessa porque é assim. A revelação de Deus ao homem, ela não é completa. Né? Porque é como explicar para o finito o infinito. Como, sim. Né? Sim. E também, de novo, estudando teologia, você descobre que a Bíblia tem um propósito. Né? Existe um propósito muito claro e objetivo na palavra como um todo, que é unir o homem a Deus mais uma vez. Salvação. Esse é o único propósito da Bíblia. Salvação. Ponto. Mas e a santificação? É o resultado da salvação. Mas tudo é salvação. Tudo está ligado. Perfeito. Questões que estão fora disso não são respondidas. De onde veio os demônios? A origem... Era justamente isso que eu ia falar, né? Que eu comecei, diabo aparece lá na história e acabou. Mas como é que foi exatamente que ele caiu? Os caras começam a ser possuídos por espírito maligno ou espírito imundo. Como imundo. funciona uma possessão? A Bíblia não fala. Não diz, a Bíblia não fala. Como que anjos vieram à terra fazer alguma coisa que Deus mandou e viram eles semelhante a homens? Não tem explicação e não é o propósito da Bíblia, que eu acho que é aí onde as pessoas se perdem. E aí, é claro, não é especificamente neste campo, é mais uma questão filosófica, mas eu acho que as pessoas acabam fazendo um tipo de teologia especulativa em cima desses aspectos, assim, porque é curiosidade. Ela quer saber. Eu quero saber dos demônios. A gente tem especialista em demônios aqui no Brasil. Cara assim que ele era ex alguma coisa, sabe? Aí ele veio da Umbanda, do Candomblé. Então, mas assim, aí ele se tornou especialista em demônio. Traz conteúdo de fora da palavra. Fora da palavra, exatamente. Eu não entendo isso daí. Aí é onde ele tenta suprir supostamente uma lacuna que a Bíblia tem, porque não fala a respeito daquilo. E aí eu acho interessante, eu até pensei que você fosse citar esse texto que Deuteronômio, acho que é 29,
aquilo que está revelado é para os homens saberem mesmo. O que não está, é para Deus e acabou, não faz diferença para a gente, porque a Bíblia tem um propósito, foi o que você disse, a Bíblia tem um propósito. Ela tem uma maneira pela qual ela precisa ser lida e isso vai nos dar a perspectiva correta. Então a cosmovisão, por exemplo, nos ajuda bastante, sim, que é um ramo da teologia, pode ser estudado separado, mas é um ramo da teologia que você pode estudar. Como que eu enxergo as coisas? Enxergamos assim, a perspectiva da cosmovisão é criação, queda, redenção e consumação. Então está tudo ligado. Sim, tudo passa por aqui. A Bíblia passa por esse caminho aqui. Entendeu? Ela vem, Deus criou todas as coisas, o homem caiu em pecado, tudo que vemos hoje é consequência do pecado. Sim. Cristo entra no meio e redime o homem do pecado e estamos caminhando para a consumação de todas as coisas. Nós vamos chegar lá. Okay? Entender isso até acalma o coração, né, cara? É claro. Pelo menos o meu acalma, quando eu olho para fora assim, eu vejo, cara, politicamente está complicado, mas nunca teve bom. Quando teve bom? Aí é que tá. Né? Vamos ver o global agora, né? Lá fora tá tão ruim quanto. Não tem um país que fala assim, não, vou emigrar para tal lugar que lá não tem. Culturalmente a gente é podre tanto quanto Sodoma e Gomorra. Né? Não só o Brasil, tá? A gente, humanidade. Então, assim, quase nada mudou, sabe? Do dilúvio para cá. Boa! Do dilúvio para cá, pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou, cara. Pouca coisa mudou. E em vez de eu ter revolta, eu penso, mano, é isso mesmo. Isso é função do pecado, é isso. Porque, assim, do dilúvio para cá, pouca coisa mudou. A única diferença é que entre esses dois episódios, esses dois pontos históricos, existe o povo de Deus. Seja Israel ou seja a igreja. Sempre existiu. Que flutua nesse mundo tenebroso, que jaz no maligno. E conserva. Isso. É bom falar, porque isso vem de uma perspectiva teológica correta. Sim. Se não fosse a igreja, o mundo estaria pior. Sim. Se não fosse a ação de Jesus salvando pessoas e incluindo ela na família de Deus, que é a igreja, o mundo estaria pior. Essa palavra ação de Jesus assim, me faz querer chorar, sabe? Porque a gente fala da pessoa de Cristo, é uma coisa absurda, cara. Uma coisa absurda. A ação. O que Jesus fez? Malandro. Assim, o básico, me salvou. Né? Agora, quando a gente vai se aprofundar, ele sustenta a criação, cara. Sim. Por ele existimos e nos movemos, Paulo fala, né? Paulo fala. Então, assim, ele, ao mesmo tempo que estava cansado de realizar milagres, dormia pesado no barco de cansaço, ainda assim, naquele momento, ele sustentava todas as coisas pela obra. Você está ficando doido. Paulo fala aos Colossenses 1,15, né? Que ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito ali, embora para nós tenha a ideia de primeiro, ali não é a ideia de ser o primeiro, é a ideia do estar sob. O príncipe, né? Ele é o príncipe, ele está acima. A criação depende dele. Sem ele não existe absolutamente nada. Não, a poesia de João, para começar o texto. Exatamente. Que é muito legal. Você vê assim, os outros evangelhos indo no... Isso é teologia, né? Estamos discutindo teologia bíblica. Você tem Mateus, que vai trazer Jesus judeu. Vai se aprofundar nos ritos judaicos e explicar que ele é o Messias prometido ao povo judeu. Você tem Marcos, que escreveu do que ele ouviu o Paulo Barnabé pregando. Então ele juntou e falou, legal isso daí, vou dar uma compiladona aqui, assim, ó. Tá aqui, ó. Você vê que é um texto cheio de buraco. Jesus estava em um lugar, depois que aparece em outro, coisa diferente. Fala que ele encontrou Pedro lá em Roma e Pedro ditou algumas coisas para ele. Tem essas ideias assim. Enfim. Mas enfim, é uma obra de alguém que não viu. Não viu. Ele ouviu, né? Inclusive foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Ele é o estopim dos outros evangelhos. Peraí, legal, mas tá faltando coisa aí. Você pega Lucas, que apesar de ser médico, ele foi um historiador. Ele foi atrás das testemunhas ouvindo. O que aconteceu exatamente? Também não foi... ele por si só não foi uma testemunha, mas ele buscou informação nas fontes. Né? Como é que foi exatamente isso daí? Pergunta de um para outro, vai andando e tudo mais. Aí vem João. João. João começa com uma poesia falando, no princípio era o verbo, que ele fala do Logos, né? Que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas se fizeram por ele e sem ele nada que foi feito se fez.
Então, ele já começa explicando que Cristo é Deus. Ponto. As coisas existem porque ele decidiu que existisse. E ele usa uma palavra legal depois, que é o unigênito. Ele está dizendo, único. E mais, que necessariamente ele é da mesma natureza que o Pai. Quando ele usa a palavra unigênito, ele também quer dizer isso. Ele é da mesma natureza que o Pai. Por isso que ele guarda a citação de Jesus, né, que quem vê Jesus está vendo Deus, está vendo o Pai. É isso, eu estou com você. Se você está em mim, eu e o Pai estamos. Uma vez eu peguei o Uber, ele era do Islã. E era de ética, começou a discutir sobre teologia, né? Foi muito legal a nossa conversa, porque ele queria dizer que Jesus... Ele falou para mim que Jesus realmente foi um profeta, inclusive eles falam bem de Jesus lá. Fala, tem um bom conceito a respeito de Jesus. O problema é a divindade. Divindade de Jesus. Aí ele veio dizer que Jesus não era Deus. Aí ele, na sua própria Bíblia, em nenhum momento Jesus fala que é Deus. Eu falei, quê? Nossa. Isso é bom, né? E por incrível que pareça, não sei onde é que eu estava indo no dia que eu estava com uma Bíblia física, eu estava nem eletrônica. Nossa, que milagre! Peraí, que gato, milagre! Peraí, vamos pegar os textos. Aconteceu, não sei como, mas aconteceu. Modernidade, gato. Pelo amor de Deus. Papel não salva ninguém. Tá? Porque... então não é pecado se eu não tiver com a Bíblia física e tiver com a Bíblia eletrônica? Não é pecado. A Bíblia tem que estar nem no papel, nem no eletrônico. Tem que estar no seu coração, varão. Nossa! Aleluia! É para levantar a mão e dar glória. Eita. Segura. Está se convertendo, a voz da consciência falou. Está se convertendo. Enfim, e o rolê do Uber foi um passeio no Novo Testamento que mostravam Cristo como Deus, né? Mostravam Cristo como Deus. Né? Várias passagens. Quando Cristo fala, por exemplo, o que se chama de filho do homem, né? Pô, a gente está falando que ele é humano, ele é filho do homem. Não, mas é uma citação lá de Daniel. Porque o filho do homem não é o homem José, digamos assim, vai. É disso que está se falando. É uma citação lá de Daniel, que ele fala como é Deus, né? Até assim, Jesus realmente abrir a boca e falar, antes de Abraão, eu sou. Ou seja, antes ele recorre a um nome ele exclusivo de Deus, Deus Pai. Sim. Que foi como Deus se identificou para Moisés, né? Deus fala assim, eu chego lá e falo, quem que me enviou? Eu sou. Chega lá e fala, eu sou e me enviou a vocês. Me enviou a você. Isso aí. Jesus fala, antes de Abraão, eu sou. Que Jesus era maravilhoso, né, cara? Demais. Agora sim, eu não tenho problema das pessoas, dos crentes humildes, com dificuldade de alfabetização, de leitura, e por questões cognitivas também, por vários fatores, seriam atrapalhados. De não conseguir explanar a respeito de Jesus mais profundamente, usando termos técnicos, esse tipo de coisa. Eu não tenho problema com isso. Sim. Eu acho que o problema é quando eu começo a colocar obstáculos. Eu não tenho tempo, eu não quero saber de teologia, porque isso aí mata. Aí vem um pregador lá e fala assim, olha, por causa da teologia, olha como a Inglaterra está hoje, olha lá os Estados Unidos como é que tá. E solta lá e a galera vai junto. Entendeu? Não, vou ficar longe desse negócio aqui. Então, o meu problema são com essas pessoas. Porque para falar, por exemplo, com um muçulmano, da forma como você falou, e os termos que a gente citou aqui, falando sobre natureza de Jesus e outras questões mais, você só conhece através do estudo teológico. Sim. Né? Um mínimo de profundidade você vai ter que ter para falar a respeito disso. E da onde vem a importância sobre isso? É como assim, vamos pegar aquele culto espiritualizado para me tentar contextualizar. Aquele culto que as pessoas foram e você viu o pregador falando assim, se você quiser ficar no raso, né, fica aí e tal, mas Deus está te chamando para o mais profundo, esse tipo de coisa, que não sei o que e tal. É mais ou menos isso. Então, assim, se você ali leu a Bíblia, ótimo, maravilhoso, e é o mais importante de tudo, e está começando a se identificar com as histórias de Jesus nos evangelhos, o que os apóstolos falam de Jesus nas cartas, tal, ou no Novo Testamento todo. Ótimo, maravilhoso. Só que tem coisa que você vai precisar, para conhecê-lo plenamente, você vai ter que ir um pouco mais. Você vai ter que se aprofundar mais. Se debruçar nisso daí. Você vai ter que se debruçar, senão você não vai conseguir. Sim. Então, para você fazer essas conexões aqui, do que ele citou Paulo de um texto, eu citei Paulo de outro texto, aí pega e cita João, para fazer uma conexão, para olhar para isso e falar assim, cara,
esse daqui é o meu Jesus, o meu Salvador. Aquele cara que eu levantei a mão quando o pastor fez o apelo. E eu fui lá, é isso daqui. Não é só aquele lá que perdoou meu pecado e, claro, começa aí, evidentemente. Mas o próprio Jesus quer que a gente conheça mais a respeito dele. E ele falou para os seus discípulos que o Espírito Santo ia fazer isso. E a gente tem a obra do Espírito Santo de nos iluminar, porque só assim a gente precisa. Porque a nossa fé fé é no sobrenatural, podemos dizer, crer no desconhecido, ótimo, maravilhoso. Só que a nossa fé, a fé cristã, ela tem um fundamento que é sólido. Sim. Ela não é uma crença cega e absoluta, irracional. Não. Ela é uma fé sólida. Então a gente está ali, o texto falando, ele é o primogênito da criação, sem ele nada do que existe existiria, que ele sustenta, o Jesus que está dormindo no barco ali enquanto os discípulos estão achando que vai morrer, é o Jesus que está governando, é o Jesus que está sustentando o universo, é isso. Então para você chegar a esse ponto, você precisa descer. E é tudo sobre ele, né, cara? É tudo sobre ele. A Bíblia é sobre ele. Eu vejo assim, as promessas bíblicas que estão sobre nós por conta dele, que a promessa é para ele. Né? Sim. Assim, não tema porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, é para Cristo, é para Jesus, sabe? Quando passares pelo fogo, a chamas não arderão em ti, é para Cristo, é para Jesus, não é para mim e para ti. Sabe? Então Deus não cuida do seu povo? Cuida sim, porque o seu povo está em Cristo, enxertado nele. Não sabe? Não é por alguma coisa boa que esteja em nós. É porque estamos em Cristo. Que coisa boa que tem em mim, cara. A única coisa que eu faço bem feito é pecar, o resto nada. Nossa, ultimamente eu tô tão ruim que até pra pecar eu tô uns pecadinhos meio fracos. Que isso? Uns pecadinhos meio meia boca. Mas de fato, brincadeiras à parte, a única coisa que nós fazemos bem é pecar. Pecar, o resto nada. A única coisa. O resto nada. Que de fato não somos o que nós deveríamos ser. E você falou uma coisa interessante aí, que é, quando a gente para analisar, é terrível, assim, é terrível de dar medo, né? Que o Espírito Santo nos leva a nos debruçar mais, estudar mais. Ou seja, se você se identifica como cristão, mas não tem um pingo de vontade ou de alegria de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de querer conhecer mais, você tem que rever se você é realmente cristão, porque isso é um dos selos, né? Isso é uma são evidências que você é cristão e a habitação do Espírito Santo. Autêntico. Então, assim, não existe cristão de segunda categoria. Não tem. Ou não existe cristão inferior. Não. A questão do ser carnal, né, que às vezes a gente deveria chamar de fraco na fé, né, o imaturo, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando que se a pessoa não tiver esse desejo, porque isso é implantado em nós quando cremos em Cristo, você não é cristão. Você tem assim, você acha legal a moral cristã, você acha bonito os ensinos de Jesus. Você gosta de vir domingo cantar na igreja. Isso, você gosta dos personagens bíblicos, é legal, né? Isso é bacana. Isso não te torna um cristão, isso não te torna a pessoa salva. Porque o que te torna a pessoa salva é o selo do Espírito que é confirmado através daquilo que nós fazemos. É o desejo pela palavra, é a luta contra o pecado, é o desejo pela santidade, pela volta de Cristo, é esse tipo de coisa. Se nós não temos isso, nós não somos um cristão verdadeiro. Assim. Nós não somos cristãos. Não é cristão. Não é cristão. Até porque, assim, poderíamos falar, né? Criar uma categoria aqui, né? Não existe cristão falso. Só existe cristão. Sim. Não existe. Então, é importante conhecer essas coisas. Então, a teologia nos leva a isso. Mas, tem o outro lado da teologia. É o lado das camadas, eu acho que eu vou usar a expressão errada, as perspectivas teológicas. E aí vem as grandes questões, de grandes debates, onde as pessoas gostam e normalmente ninguém entende nada. Vamos começar assim, para as pessoas entenderem. Você é calvinista ou arminiano? Eu cresci arminiano, eu cresci na Assembleia Pentecostal, e sempre gostei de estudar a Bíblia, né, e me aprofundei nisso. Cria plenamente que você tem que fazer
existe uma ação da sua parte para a salvação, cria plenamente que você perdia a salvação e coisas do tipo. Aí eu conheci... Então você cria no livre-arbítrio. Eu cria no livre-arbítrio. Você cria nele. Cresci assim, né? Crescemos, né? Crescemos assim. Não, em épocas diferentes, né? Assim, eu, 20 anos atrás, você... 10 séculos, mais ou menos. Isso pra gente um reformado. Sendo presencial. afrontado aqui. Revelação. Só que depois eu tive um esfriamento espiritual muito, muito forte, porque a vida acontece, você vai saindo fora. A vida acontece, exatamente. Porque a vida acontece. E daí tive contato com a teologia reformada. Sabe como é que eu tive contato com a teologia reformada e comecei a voltar mesmo para o negócio? Com a pregação do Paul Washer, pregação chocante. Nossa, muita gente. Não, uma galera veio nessa daí, cara. Uma galera. Quem não assistiu, assista, Paul Washer, pregação chocante. Pregação tem dublada já. Tem, de tão famosa que ela ficou. Ela seria, guardadas as devidas proporções, a pecadores na mão de um Deus irado do nosso tempo? Eu acho que... Não, eu não tenho lugar de falar do nosso tempo. Não tenho autoridade para falar da minha geração. Da nossa geração? Ô, Benigno, você quer insistir que você é jovem, né, Benigno? Você tem 40 anos só de carreira, Benigno. Só de ministério pastoral. Mas vamos voltar aqui. Pra minha vida foi. Minha vida foi. Foi, né? Foi. E aí eu falei, mano, o que esse cara tá falando? Quem que é esse maluco? Aí você começa a falar, o que é reforma? Aí você começa a ver, o que é teologia reformada? Eu falo, gente, daí da teologia reformada eu entrei no calvinismo. Que foi pra mim assim, eu brigava em casa. Tinha treta em casa com os meus pais por causa da tulipe, dos 5 pontos calvinistas. 5 pontos calvinistas, assim, de brigar mesmo, né? É engraçado que a minha mãe ficava assim, mas peraí, se um tá certo, outro tem que estar errado. Alguma coisa não tá batendo. Normal, tá, gente? Isso aí a gente chama de calvinista da jaula, tá? Que é a pessoa que era arminiana e aí teve contato com a tulipe, né? Os 5 pontos calvinistas, as doutrinas da graça. Aí ela agora se transforma num leão. Ela quer salvar o mundo. Eu virei um dos cães de Calvino, sabe? Me aprofundei muito mesmo, assim, a ponto de crer que oh, meu Deus do céu, que pecado, gente. Eu cria que se alguém cresce em livre-arbítrio, ela estava em pecado e não era cristão. Não vai pro céu. Já pensou? Imagina que absurdo, cara. E tem a galera dessa ainda na internet hoje. A internet tá cheia de tudo que é tipo de gente. Principalmente desses aí. Os cães de Calvino estão tudo online. Tá. Mas aí, aqui na igreja, através da teologia prática, de observar o pastor Olivier lidando com as coisas e tudo mais, fui estudar ainda mais, né? E você vai se aprofundando mais. E a hora que você vê, fala, cara, chegou num ponto que eu falei, Deus é maior que a minha teologia. Nossa, eu gosto demais dessa frase, eu acho ela sensacional. Para mim foi tenebroso entender isso. Assim, quando eu entendi isso, quando eu vislumbrei isso, eu tremi na base. Falei, putz, então assim, agora. Porque eu usei as teologias, né, para criar um forte à minha volta, né? Para criar uma base que me sustenta. Entende que o eu saber me protegia? O eu conhecer, eu tenho o mínimo de controle ainda, mesmo em entender as coisas. E de repente você fala, peraí, Deus é maior que a minha teologia, Deus é maior do que isso. E uma coisa que me chocou muito foi descobrir que assim, eu usava a teologia sistemática de maneira que o que não encaixava nesse sistema eu automaticamente excluía e ignorava. Mas é Bíblia. Ponto de ser quase herético, né? Sim, mas é herético, é heresia, eu digo isso. Tranquilamente. Assim, eu creio plenamente na eleição. Você não tem escolha nenhuma. Aí Cristo vira para Jerusalém e fala, quantas vezes eu quis te colocar e você não quis. Não, esse é um versículo só e o outro tem 18, então ignora esse versículo. Mas peraí, isso não é tão Bíblia quanto os outros? Não é porque você não se encaixa na minha ideia que deixou de ser palavra de Deus, entende? Não é porque não se encaixa na minha visão que isso deixou de ser Bíblia. Não é porque não se encaixa na minha visão finita que o Deus infinito é incompleto. Uhum.
E aí, em vez de eu ter certezas, eu passei só a ter dúvidas. Mas esses sistemas teológicos, ele tende, não em todas as pessoas, porque passei pelas mesmas dificuldades, posso dizer assim, mas ele tende a fazer com que as pessoas cheguem a esse ponto. Então, porque eles são sistemas apenas. Sistemas, são vislumbres, são janelas. Você não está vendo todo o tempo todo. Não, você sistematiza aquilo que agrada, aquilo que você não quer, você, como você disse, você tira a parte, porque não faz parte daquele sistema, então não aceito. Porque alguém lá atrás, por algum motivo, e uns inclusive motivos espúrios, condenáveis de fato, diz que aquilo não pode fazer parte disso. Como se não fosse Bíblia. Como se não fosse Bíblia. Então é bom que se diga que esses sistemas teológicos, a gente precisa fazer certas ressalvas. É bom para estudo. Não tem um problema a pessoa falar assim, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Ok, contanto que sua vida de prática ela seja de piedade, ela seja de serviço, de amor a Deus, de amor ao próximo, de não dizer que o calvinista é herético e o arminiano vai para o inferno, que não é irmão. Porque não é bem assim. Até porque se a gente conseguisse, obviamente que a doutrina da eleição, como se o calvinismo fosse só isso, né? Se tornou só predestinação à eleição. A eleição eu acho mais polêmico, mas não é o todo. Aí ficou como se fosse só isso. E a grande questão, parece que se debate entre calvinista e arminiano, é a questão da eleição incondicional e os arminianos que falam sobre a questão do... Não seria necessariamente dizer escolha, mas seria da graça preveniente de Deus, né? Então, uns foram escolhidos soberanamente, os calvinistas, porque Deus o escolheu na eternidade. Os outros não. Deus me escolheu porque Ele previu que eu ia crer nele, que eu ia tomar essa decisão. Então, parece que ficou a disputa só entre esses dois aspectos. Sim. Então, e na verdade, essas duas teologias, elas têm coisa muito boa. Tem coisa muito boa. Tem. Eu hoje entendo que há coisas que eu jamais vou conseguir entender plenamente aqui. Né? Eu creio perfeitamente que Deus elegeu a sua igreja assim. Mas eu vejo na prática que você precisa dar um passo. Né? Que coisa, né? Agora, como isso acontece, eu não sei. Ponto. Eu gosto de uma explicação que o Nicodemos fala, que tem a porta do céu assim, né? E entre se quiser. A pessoa entra, olha para trás, em cima da pessoa tá assim, só entrou porque eu te trouxe aqui, senão não entrava. Então, essa dinâmica, ela assim, ela é interessante. E é bom que a gente fique nessa tensão e não ache que achou uma resposta. Porque o caso do Judas, nesse ponto específico, ele é debatido até hoje. E ninguém vai chegar a uma conclusão. Judas foi escolhido para aquilo ou Judas decidiu aquilo? Então Jesus chamou Judas para ser parte dos apóstolos, mas Jesus sabia que Judas ia errar, então Jesus errou também na escolha dele? E aí? Ou Jesus fez de propósito porque ele era o filho da perdição, então ele tinha que pecar de qualquer forma e aquilo acontecer? Então veja que é um negócio que não vai ter explicação. Não vai. Ponto. Não vai ter explicação. Né? Falamos de Paul Washer, mas eu tenho uma crítica a uma pregação do Paul Washer. Só uma? Eu tenho tantas. Boa. Fique sabendo que metade dessa igreja é salva e a outra metade ela não é. Cara, a gente não pode fazer isso. Nós não temos condições. É muito puritano. Sim, claro. Só comparativo de pontos teológicos de que a gente tem que tomar cuidado. Agora, a pessoa, eu quero isso, eu defendo aquilo outro, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou uma mescla, não tem problema nenhum. Não tem. O importante é que convicções teológicas, elas sejam muito bem enraigadas em nós. E se limitar a convicções que a Bíblia te permite ter convicções. Que nos permite. Né? Porque tem questões que a gente quer a resposta que você falou e não vai ter. Não vai ter, de forma nenhuma. Mas é um ou é outro? Eu não sei. Uhum. Eu sei que... Aí é interessante. Na pregação eu sei que você precisa tomar uma decisão e aceitar Cristo. E eu sei que eu só aceitei Jesus porque Cristo me chamou.
Isso que fala, né? Que todo calvinista pregando é um arminiano. Todo arminiano pregando é um calvinista. Se não fosse o Senhor. Se não fosse Jesus morrer na cruz, você estaria perdido. Então, entrega a sua vida a Ele que Ele está te chamando. É assim mesmo. Porque, de fato, existe essa tensão. Evidentemente, a gente não pode estar restrito a apenas o aspecto da salvação nesses dois sistemas teológicos que abrange muito mais coisas. A gente está usando um exemplo para falar que a teologia ela pode ser sistematizada dessa forma. A fim de se estudar. Ela pode ter escolas teológicas, né, com perspectivas distintas, tudo. O que não pode, que eu acho importante, é o que você falou. Ela tem que ter respaldo bíblico, ela não pode faltar a Bíblia. Eu não posso criar uma escola teológica que seja puramente filosófica e especulativa, que não tenha a Bíblia como seu pilar central. E esse é um outro ponto também. Que é assim, eu crio uma teologia catedrática, assim, eu viro catedral, né? Só que na prática não vira nem barraco, não é nem uma sombrinha. Então, assim, de que adianta todo um conhecimento teológico aprofundado e abrangente se isso não se traduz em teologia prática na sua vida? Isso. Eu estou nesse ponto aí hoje. Conheço uma porrada de coisas e tenho dificuldade de amar o próximo. Descubro que não amo a Deus como Ele deve ser amado e não amo o meu próximo como Ele deve ser amado. E não me amo como eu devo ser amado também. Eu não consigo nem me amar. Mas é um teólogo absurdo. Conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Conheci o suficiente para dizer que, eu acho que eu não conheço tanto, não. Exato, eu conheço tanto ao ponto de dizer que eu não conheço nada. Eu tô achando assim. Tudo é muito mais dúvida do que... E tudo é muito mais você percebe que muita coisa é barulho. É barulho. E na prática, a sua teologia te levou a orar mais e melhor. A sua teologia te levou a ser um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um estudante melhor, um professor melhor. Porque se não levou, gato, a tua teologia é menos que merda. Porque Paulo fala que todo o conhecimento dele é esterco. A nossa é menos que isso. Aí é onde eu acho que a teologia se prova. Você vai saber se você está fazendo uma boa teologia, se você está sendo um bom teólogo, né, na concepção da palavra, né, inclusive pelo Sproul, é pela prática. Eu acho que é onde ela prova. Pela prática. A gente pega o exemplo, claro, vou colocar a régua lá em cima. Você pega o exemplo dos apóstolos. Olha os termos que João usou. A gente falou logos, unigênito. É para ficar só no primeiro capítulo. Para por aí, não. Olha os termos que Paulo usa em Gálatas. Né? Ou o próprio João, você está de novo, no capítulo 19, voz da consciência, me ajuda aí quando ele fala lá está consumado, o tal do tetelestai. A abrangência dessa palavra. Né? Então, pega esses caras, pega o Paulo, né? Você pega o Pedro, a segunda carta, né? O grego tão refinado em alguns termos, né? O pescador, o cara lá de onde não tem coisa boa vindo ali de cima lá. São tudo cara... Esses caras é pescador, cheira peixe, roupa simples, esses caras não são mestres e tal. E escreve um texto assim, primoroso a gramática. Né? Aí esses caras é aqueles que dão a vida pelo evangelho. É aqueles caras que... Os caras que fazem teologia... Só que você pulou alguma coisa aí, porque você fala como se ele fosse pescador hoje e amanhã está escrevendo um livro. Espera... Ele teve 3 anos de convívio com Cristo, claro. Mais anos e anos de igreja primitiva, sendo identificado por outros apóstolos, por outros discípulos, por outros cristãos, até chegar nesse ponto aí de escrever. Aonde eu ia chegar? O que eles fizeram, o escrever, claro, é influência do Espírito Santo? Irmãos. Sim. A Bíblia é influência do Espírito Santo. Só que, uma coisa que você aprende na teologia, tá? Você vê que a vida do autor humano, do escritor humano, não é ignorada. É estampado também. Tá lá, então isso aí é o que eles... Então, a vida deles é nisso. Então os caras colocaram a vida deles também no texto. E João fala na carta, né? Na primeira carta dele, eu estou escrevendo, eu estou falando de quem eu vi, de quem eu conheço. Eu andei com ele, eu estive junto com ele.
Então, assim, o escrever... Não ouvi falar não, viu, tio? Não, aqui, ó. o que eu estou escrevendo, parafraseando os apóstolos se tivessem essa discussão, não é fruto apenas de um impulso do Espírito que me constrangeu e que eu fui lá e comecei a escrever. Eu vivi isso aqui também. Eu coloquei a mão no barro. Eu tive lá, eu estava junto, Pedro e João. Sangrei por isso. Sangrei por isso, né? Quando a gente falou para Jesus, tem certeza que o senhor vai descer por aqui? Porque no outro dia estavam querendo matar a gente. E eles vão lá, Jesus falou, não, a gente tem que ir lá mesmo, porque esse aqui é o caminho e tal. Então eles viveram isso, eles tiveram esse contato. Que é o que a gente fala, a teologia ela precisa ser assim. O seu fazer teologia é aí. É quando você chega no domingo aqui, eu vou usar o exemplo do culto do domingo, e você se rende a uma música que é centrada em Cristo, que canta Cristo. Voltamos à teologia dos hinos, né? Que ela é para Cristo e somente para Cristo. Afeta toda a sua vida. Assim, quando a gente fala de igreja, como que afeta a igreja, afeta quando eu vou orar, porque a hora que eu ajoelho para orar, eu sei que o Cristo que está me ouvindo entende a minha dor, melhor do que eu mesmo. E ele se compadece, porque ele sofreu também, ele se angustiou também, ele se deprimiu também, ele teve ansiedade também, né? Ele sentiu na pele, ele sabe exatamente o que eu estou passando. E isso me acalma. Agora também me acalma saber que essa mesma pessoa é Deus, Criador de todas as coisas. Então, acalma que saber que por causa de Jesus, o Deus que disse haja luz e ouve, ele está te ouvindo. Ele mandou o profeta dizer, meu ouvido não está tapado e a minha mão não está recolhida. E rasgou o véu, sabe? Acabou. Eu não preciso mais de um intermediário, eu não preciso ele, de um Kippur. ponte. Meu Deus, eu não preciso mais disso. Não preciso mais. Não assim, preciso de arca, é direto. Direto. E é direto por Jesus. Por Jesus, porque ele é o intermediador. Só. Ele é tudo, né? Ele é tudo em todos, em mim. Ele é o intermediador, ele é o próprio Deus. Ele é quem faz a intermediação entre eu e Deus. Ele é o Deus que ouve a minha oração, é em nome dele que eu oro. Isso é outra coisa que a gente está tão acostumado em nome de Jesus, amém? O que eu estou dizendo com isso em nome de Jesus, amém? Estou dizendo que quem está falando aquelas palavras não sou eu, Douglas. Aquilo é Cristo falando com Deus Pai. Olha o que você está orando, cara. Olha o que você está orando, pelo amor de Deus. É assim, gente. Pai, ouve a oração desse miserável aí, desse benigno pecador. Não é por ele, é pela minha obra. Pela minha obra. É por mim, é porque eu vou. Como que você usa se achegar diante de Deus? É porque é Cristo que está lá. O recorrer ao nome de Jesus é recorrer à obra de Jesus. A vida de Jesus. Cristo oferece o que é, né? Cara. O que Cristo oferece é o que ele é. E isso é interessante, porque você, com a teologia, descobre que eu não sou melhor do que ninguém por ser cristão. Porque a gente tem isso, né? A pouca teologia nos ensoberbece. Não, porque eu sou conhecedor teológico, eu não sou... Vira que aquele fariseu que ora no templo, né? Obrigado porque eu não sou ignorante. Eu não sou igual esse pecador miserável. Semi-analfabeto aqui, que nem lê a Bíblia. Você descobre que não, que ele é ruim, mas eu sou pior que ele, talvez. Né? No máximo que eu consigo ser tão ruim quanto. Esse é o meu ápice. No máximo que eu consigo, eu sou tão ruim quanto. Meu melhor é ser tão ruim quanto ele. E não só quanto ele, que tem pouco conhecimento, mas quanto o outro pecador miserável, lazarento, desgraçado também, eu sou igualzinho eles têm. Agora, se você começa a se colocar no seu lugar, que é um lugar estranho. Eu digo isso porque, assim, nossa, como eu sou incrível e maravilhoso, se é que alguém pensa assim, né? Eu acho que todo mundo em algum momento pensa nisso. Eu sou embaçado. A Bíblia fala assim, cara, cala sua boca, você é uma erva seca, um vapor, você é um vapor. O vapor sai assim, sobe, desapareceu, vai acabou. dissipar rapidamente. Você não é nada, não é nada. Aí outro dia você está dizendo, eu sou um bosta, né? Aí a Bíblia fala assim, cara, o que você está falando? Você é a coroa da criação de Deus. Você é filho do Altíssimo. Você fica, mas peraí, coloque-se no seu lugar. Eu te amo, você é meu. Eu te amo, você é meu. Isso é o ápice, assim, ó. Aqui que eu sou propriedade do Altíssimo, é isso que você é. Ponto. Claro, as pessoas podem usar o crente comum, o crente simples,
simples no sentido, não é denegrino, é dizendo que aquele que não tem um conhecimento teológico tão profundo. Ele pode conhecer muito de Deus, né? Tem muita gente muito piedoso, muito mais do que eu, evidentemente, mas muito mais. Está muito mais perto de Deus do que... Os israelitas, quando estavam com a arca lá que tinha que atravessar, então tinha aquela galera que ficava ali na frente, né? E tinha outra que tinha que subir no ombro para poder enxergar a arca. Então a gente tá lá, a gente tá aquele de baixo lá. Eu sou... sabe o cara sobe no ombro? Eu sou de baixo. Eu sou de baixo, entendeu? Então tem uma galera... Além de não enxergar, tô carregando alguém. Tô carregando alguém, a voz da consciência ri, ó. Não aparece na foto. Não aparece na foto, cara. Tinha uma turma que ficava pertinho da arca, né? Tava lá pertinho mesmo, tava ali, tá vendo em primeira mão o pisar do pé dos sacerdotes e atravessar a água quando ela abria. Então tem gente assim, a gente tem crente assim, tá bem pertinho de Deus, né? Tem uns que estão carregando a arca. Tem uns que estão carregando a arca. Sem uma teologia acadêmica profunda. Isso, e ótimo, maravilhoso. Porque Deus faz isso. Deus faz. Isso é teologia também. Paulo fala isso aos Coríntios, né? Quantos de vocês era de nobre nascimento? Quantos de vocês podiam dizer que eram importantes? Né? Mas aprove Deus usar a fraqueza, usar a humilhação para trazer o evangelho a vocês. Para trazer assim, Cristo. Aquele que tem viva como se não tivesse. Isso. E aquele que não tem como se tudo possuísse. Exato, entendeu? Então a gente tem essa relação dentro da comunidade de fé, dentro dos cristãos. A gente vai ter pessoas que não têm conhecimento teológico nenhum, mas têm uma vida piedosa que é extraordinária. E a gente aprende com essas pessoas. Aprende, e eu não vejo problema nisso. Sim. Aí a gente volta ao que falamos no início. O problema é quando eu me coloco numa posição onde eu já sei o suficiente, eu conheço o suficiente e eu não preciso de mais nada. Gato, não sabe. Então aí é onde demanda todos os problemas. E hoje é normal ver isso até em prática de igreja, porque se falarmos há 30 anos atrás, que chegaremos em 2025 e tem igrejas evangélicas no Brasil que não teria escola dominical, era absurdo. Porque a escola dominical é a primeira introdução que a gente tem, é um ensino mais completo, sim. E tal, e é ótimo. A escola dominical é uma bênção. Então, pensar há 25, 30 anos atrás que hoje não teríamos escola dominical, como muitas igrejas não têm, isso aí seria um negócio assim terrível, porque fazia parte de implantação de igreja, sim. De uma nova igreja, de uma nova congregação. Em muitas comunidades é o único contato teológico. O único contato teológico, isso. Dessas pessoas que estão tão firmes com Deus, tão íntimas de Deus. Na pregação, não dá para você interromper o pregador para perguntar. Na IBD dá, na escola dominical dá. Então, foi algo que trouxe muita coisa boa. E aí a pessoa se coloca na condição de que não, eu não preciso disso. E aí as igrejas foram tirando também. Não precisa mesmo, a gente tem outras formas de levar as pessoas. Sabe o negócio que eu lembro? Eu era bem criancinha. 45 anos atrás. E a gente achava que a internet que as pessoas... Que o problema das pessoas serem vou dar uma burra, estúpido, vamos dizer assim, como um todo, né? Era a falta de informação. Que a estupidez humana a culpa disso era a falta de informação. E com o advento, aí veio a internet, começou a organizar as coisas e tal. Aí veio o Google, né, que organizou isso aí. Foi um belo de um... Hoje assim, e não mudou não, a gente continua burro. Continua. Mesmo com essa informação, a gente continua assim. Né? Então, só ter informação não é suficiente. Né? Eu acho que, de certa forma, não só os crentes, mas a humanidade, ela caminha para uma infantilização. Ela não amadurece, ela não cresce, ela não desenvolve. Você pega a inteligência artificial, que é uma potência, aí você cria meme. Você poderia estar trabalhando com a IA, desenvolvendo alguma coisa útil, aí você vai lá, usa só e simplesmente para criar meme e postar no Instagram. Então é isso que você falou. Chegou exatamente onde nós nos encontramos. Então o problema não é o ter ou não ter informação. O problema está no coração. Então quando você se recusa a se aprofundar mais na palavra de Deus, você coloca a teologia como se fosse um problema, que eu não preciso daquilo dali, a questão está no seu coração. A questão não é
Não é que eu já sei o suficiente, eu já sei o que pode me salvar. Não. É você estar no seu coração que você não quer conhecer mais Deus plenamente, que foi revelado na sua palavra através de Jesus. Acho que essa é a questão. É que o nosso coração, que é enganoso, a fábrica de ídolos, ele aproveita, né, cara? Aproveita. Até o estudo sobre Deus mesmo nos afasta dele. Nos afasta. Se a gente deixar. O que seria algo bom para a igreja, que seria a teologia, se torna um problema. Porque tem a teologia ruim, porque se complica demais a teologia, aí vai a dureza do nosso coração, que a gente se recusa aquilo. Aí era para ser algo bom, se tornou algo ruim por vários fatores. Sim. E acaba sendo uma ferramenta completamente desperdiçada. Ou mal utilizada, né? Desperdiçada no sentido de não aproveitar e desperdiçar porque é um potencial e eu não quero usar aquilo como deveria. Mas ainda tem teologia boa sendo feita por aí. Muita. A gente tem... Muita. A gente vive uma época de muito boa teologia, de grandes teólogos, vide o Brasil. Hoje, talvez, em nenhum outro momento da história da igreja brasileira, a gente teve tanta qualidade, tantos bons homens e mulheres fazendo teologia. E está sendo bastante discutido isso também, né? É um assunto assim que eu vejo adolescentes conversando. Porque, assim, não é algo que está sendo falado na internet apenas por causa desses caras que quer seguidores, porque quer engajamento e tal. Não, a gente está falando coisa séria. Sim. Ao ponto de levar o que você falou, adolescentes discutindo teologia, se interessando por querer conhecer teologia. Sim. Então, graças a Deus que a gente, apesar desses pontos que nós levantamos aqui, que possam ser de dificuldades para uns ou para outros, a gente está vivendo uma época de muito boa qualidade, a gente tem muito material bom, a gente tem muitas pessoas boas, a gente tem muito homem, muita mulher, usando e fazendo boa teologia. E uma coisa que eu acho assim, bacana que está acontecendo é que tem muitas áreas do conhecimento humano, psicologia, por exemplo, algo assim tão imprescindível hoje. O que tem de cristãos que são psicólogos, psiquiatras de formação, mas que também ingressaram na teologia para potencializar o trabalho dela, a função dela, né, que ela exerce, para aproveitar, para conciliar como eu posso colocar ainda mais de Deus naquilo que eu faço. Não é só aquela ideia eu dar um tratamento mais humano para o meu paciente, falando especificamente dessa área, né, psicologia e psiquiatria. Mas como que eu posso usar o conhecimento de Deus para tratar uma pessoa e abrir ainda mais o conhecimento dela, não só de coisas técnicas, científicas, mas também a respeito de Deus. Sim. Então eu acompanho bastante profissionais dessa área, e que são cristãos e são teólogos também. Falam, não, glória a Deus, que bom que a gente tá vivendo esse tempo, apesar de todos os problemas que a gente vive aí. Perfeito. Então, eu acho que o recado que fica é assim: estude teologia, mesmo que seja na IBD. Se não tem IBD, vai ler a Bíblia, leia bons livros, sabe? Para quem é mais corajosão assim, eu sou bruto, nunca tive contato com isso daí, mas só coisa básica, mas eu sou brabo. Compra um livro de teologia sistemática, do Gruden mesmo, como você indicou aqui, é bem ameno. Ele é bem ameno. Compra um desse, um dicionário, para tiver uma coisa que você não entender ali, e cai para cima. De pouquinho em pouquinho. Muito. Você não precisa terminar o livro de uma vez só. Lê um pouquinho por semana. Em 10 anos termina esse negócio. Não tem pressa. E tá ótimo. Não tem pressa. Pior pode dizer Jesus voltar antes de você terminar o livro. E melhor ainda. E aí é só festa. Aí você viu a sua teologia consumada. Jesus voltou. Aí você pergunta para a fonte, se precisar. A sua dor você vai direto na fonte agora. Jesus, o que você quer dizer com isso aqui? Ponto. Muito bom. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Deixe seu comentário, deixe aí o seu like, indique para amigos, familiares, irmãos, você queira conhecer os nossos conteúdos, acompanhe os nossos episódios aqui que a gente já tem. Nós já temos sobre esoterismo, nós já temos sobre parábolas, nós temos sobre o Deus imaginário, então a gente já tem
um conteúdo formado aí para abençoar a sua vida. Amém. Suas considerações finais. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo? Deus é bom. Muito bom. Deus abençoe. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.